Saúde em Revista. Olá, amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre Parkinson. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as informações de todas as vezes que nós fizermos uma nova publicação. Pois é, Parkinson é uma doença neurológica, também chamada de mal de Parkinson. Foi descrita pela primeira vez por um neurologista em 1817, chamado James Parkinson. Daí porque o nome de doença de Parkinson. Ela se caracteriza principalmente pelos tremores, que são os chamados tremores involuntários ou os tremores de repouso, em que as pessoas começam a ter tremores principalmente dos braços ou das mãos, quando a pessoa não está fazendo algum movimento. E a tendência é desaparecer esses movimentos quando a pessoa, então, desaparecerem esses tremores, principalmente quando a pessoa começa a fazer o movimento. Mas a doença de Parkinson, ela pode ter manifestações diversas além desses tremores. Aliás, a doença de Parkinson, ela pode se iniciar ainda de uma forma um pouco mais diferenciada. Por exemplo, a pessoa pode começar a ter perda do olfato e muitas vezes, por vários anos, ela só tem essa sintomatologia que é diminuição do olfato. Claro, diminuição do olfato pode ocorrer por uma série de situações momentâneas, por exemplo, uma rinite, uma sinusite, uma virose, mas nós estamos falando daquela perda progressiva do olfato, a pessoa não consegue perceber o cheiro e, consequentemente, como o olfato está muito relacionado com o paladar, a pessoa perde um pouquinho o paladar. Um outro sintoma precoce do Parkinson é a constipação intestinal. Muitas vezes a pessoa começa a ter dificuldade na evacuação. Isso também pode ser uma manifestação precoce da doença de Parkinson. Alterações do sono. Muitas vezes a pessoa com Parkinson também tem um sono muito agitado. Ela praticamente vivencia todas as situações do sono. Então, se ela está sonhando que ela está, por exemplo, lutando com alguém, ela vai movimentar-se, vai dar soco, vai muitas vezes cair da cama. São sonos muito agitados que a pessoa tem. Isso pode ser um prenúncio do Parkinson. E muitas vezes esses sintomas acabam antecedendo a esses movimentos, esses tremores, por anos. Muitas vezes a pessoa tem 10 anos antes, ela começa a ter essa sintomatologia que eu falei, para depois começar a desenvolver essas alterações aí dos tremores. E nessa fase dos tremores, ela vai apresentar também alguma outra sintomatologia, por exemplo, rigidez da musculatura. Então ela tem uma musculatura, principalmente uma musculatura facial, em que ela tem uma certa rigidez. Então são aquelas pessoas praticamente sem expressão facial, porque ela começa a ter essa rigidez dos músculos, inclusive da face. Essas pessoas também, em função desta rigidez, começam a ter dificuldade para o caminhar. É um caminhar um pouco mais lento, um caminhar em que a pessoa tem a sensação de que ela vai perder o equilíbrio
Então é um caminhar em que ela inclusive se desloca um pouquinho para frente, ela fica inclinada um pouquinho para frente, justamente por ter a sensação de que ela vai cair. É uma pessoa que tem movimentos mais lentos, de um modo geral, e inclusive uma característica na escrita, essas pessoas começam a escrever cada vez de uma forma menor, as letras começam a sair muito pequenininhas. São todos indícios de que ela pode ter a doença de Parkinson. Também associado a isso, a pessoa numa fase mais avançada começa a ter a incontinência urinária, né? Sem contar aí a disfunção erétil. Na mulher ela pode ter inclusive um ressecamento vaginal, e essas pessoas, 60% dessas pessoas com Parkinson também vão desenvolver aí depressão, né? E nas fases mais acentuadas podem evoluir com demência. O Parkinson está relacionado com uma diminuição da produção pelo organismo de uma substância, de um neurotransmissor chamado dopamina, que é produzido no cérebro através de uma parte chamada substância negra que produz a dopamina, e a pessoa começa a ter uma degeneração desta área do cérebro, com a então diminuição da produção de dopamina. Na maioria das vezes o Parkinson ele atinge pessoas acima dos 40 anos de idade, tendo uma maior incidência acima dos 60, 65 anos. Acredita-se que, inclusive, além dos 70 anos, em torno de 30% das pessoas vão ter aí o Parkinson com acima dos 70 anos de idade, claro. Então é uma doença de caráter degenerativo e que pode ser precipitada, inclusive, por algumas condições. Por exemplo, sabemos que as pessoas que utilizam bebida alcoólica com uma certa frequência, ou indivíduos que fumam de uma forma contumaz, podem ter uma maior chance aí de ter Parkinson. Existem determinadas condições, por exemplo, a intoxicação crônica por determinados pesticidas, e também as pessoas que tiveram algum traumatismo craniano podem também evoluir com o Parkinson. A doença de Parkinson, como eu falei, então ela é de caráter degenerativo e, portanto, é progressiva e não tem cura. Existem vários medicamentos que fazem com que haja um bom controle da doença de Parkinson, porém, a partir do momento que a pessoa para de tomar o medicamento, existe um retorno aí da sintomatologia. Então, alguma coisa em que a pessoa vai precisar tomar medicamento para o resto da vida. Aliás, diga-se de passagem, muitas doenças são assim. Mesmo, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, uma cardiopatia, são tudo doenças que na realidade não têm cura e precisam ter aí um tratamento para sempre. Não é alguma coisa que você resolve e acabou, né? O importante é que a partir do momento que a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, que ela seja avaliada por um médico, para que esse faça o diagnóstico e institua o tratamento o quanto antes, porque o quanto antes você começar a tratar o Parkinson, melhores serão os resultados de você controlar essa evolução da doença e controlar a sintomatologia. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui mais uma vez trazendo um assunto interessante sobre sua saúde.
E você que ainda não é inscrito no canal, lembre-se, inscreva-se no canal e até a próxima semana.